Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, então, para ministrar essa aula aqui na Escola Bíblica Dominical, em substituição ao pastor Wagner. Então, eu sou o eu sou o professor titular da classe de catecúmenos e aqui eu sou o professor reserva. Então, normalmente, quem substitui aqui, pelo menos durante esse ano, fui eu. É lógico que quando eu estava na classe de catecúmenos, os pastores estavam substituindo, né? E talvez ano que vem, talvez permaneça dessa mesma forma. E vamos conversar hoje sobre a expansão do reino de Deus. E a ideia é conversar um pouquinho sobre o livro de Atos, né? O livro de Atos, eu recomendo que todos estejam lendo esse livro. É um livro muito importante porque retrata aí o início da história da igreja. Inclusive a minha filha, ela leu esse livro durante essa semana. Um dos livros que a gente recomenda a leitura. Não em termos de doutrina, apesar de ter muita doutrina também embutida ali dentro, mas em termos de conhecimento histórico e de como Deus foi expandindo o seu reino, né? O seu reino. E a gente costuma falar muito aqui na igreja de teologia bíblica, estudando os livros, ou então teologia sistemática, estudando as doutrinas. E a terceira vertente, que é a teologia histórica, é meio que deixada à parte, porque parece que às vezes as pessoas não avançam, continuam querendo tomar leitinho, né? Como diz lá o apóstolo Paulo, tomar leite. E às vezes falta o alimento sólido, porque para discutir a teologia histórica, tem que realmente ter um conhecimento bom da teologia bíblica e da teologia sistemática. E aqui no livro de Atos é onde começa a história da igreja. Alguns autores vão dizer que a história da igreja, apesar de não ser canônica, né, depois do livro de Atos, seria o terceiro testamento. Porque é o que a igreja está vivendo desde lá, depois da ascensão de Cristo, até o dia de hoje. A igreja não deixou de existir, e em nenhum momento Deus deixou de agir. Todo esse tempo o Espírito Santo esteve presente nos corações do povo de Deus, e todo esse tempo a igreja trabalhou. Muita gente morreu em nome de Cristo, muita gente deu sua vida por Cristo, trabalhou firmemente nesse propósito. E aí a gente pode considerar que seria o terceiro testamento. É lógico que não é canônico porque é um terceiro testamento com muitos erros, né? Mas também muitos acertos, muitas heresias, mas também muita doutrina santa, né? E aqui esse texto, livro de Atos, um livro escrito por Lucas. Aqui eu vou dar uma passada rápida, mas seria interessante futuramente, eu vou até conversar com o pastor, se a gente pudesse estudar o livro de Atos como teologia bíblica fosse, né? Capítulo a capítulo, parte por parte, para a gente poder seguir em frente. Então esse texto aqui é muito importante lá no início de Atos, né? Lucas escrevendo para Teófilo, dando continuidade ao Evangelho de Lucas. Ele fala: ó querido Teófilo, outra vez vos escrevo. E aí quando ele chega lá no versículo 7, ele coloca as palavras de Jesus. Respondeu-lhes, aqui a palavra de Jesus. Olha o que Jesus respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Versículo conhecido. E assim foi a história da igreja. Se a gente vai lendo o livro de Atos, a gente vai ver que teve ali o apedrejamento do diácono Estevão, e aí foi disperso. A igreja foi dispersa. E aí começou a evangelizar Samaria. Muitos foram para mais longe, né? Paulo foi disperso e jogado lá para a Ásia Menor. E aí foi abrindo para a Judéia e para os confins da terra. É o que nós vamos ver aqui. Mas é interessante que essa palavra no texto aqui de Atos 7 e 8 é a palavra poder. Mas recebereis poder.
poder é esse? Esse é o poder que atua em mim, atua em você que crê em Jesus. É o mesmo poder lá do passado que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É o mesmo poder que a sombra de Pedro passava e curava. É o mesmo poder que opera. Mas não é um poder em si miraculoso ou sobrenatural, né, Elias? Mas é um poder que opera a todo momento na vida ordinária, e não no extraordinário, na vida natural. Nós não conseguimos nem enxergar. As coisas estão se movendo em cooperação aos santos de Deus. E esse poder opera em nós. A palavra aqui é dinamis. A palavra aqui é dinamis. É a mesma palavra que deu origem a dinamite. Imagina, dinamis, poder, opera dentro de você e opera dentro de mim. Quem já estudou, eu sou de engenharia, né, da arma de engenharia do Exército, quem já estudou aí explosivos, sabe como ocorre uma explosão. Né? A espoleta dá a carga inicial e a explosão é concêntrica. Ela, né, como você vê às vezes uma explosão nesses filmes, ela abre um diâmetro concêntrico do centro de Jerusalém para os confins da terra. Entende? Dinamite, explosão de Jerusalém para os confins da terra. E esse poder não é um poder para mim e para você usufruir como bênção. Nunca foi. O povo de Deus se engana, Fábio. Se engana. Está lá. Para seres minhas testemunhas. Para seres minhas testemunhas. O poder de Deus que opera em mim e em você é um poder para o reino, para a obra, para ser usado para Deus, e não para mim e para você, mas para o reino de Deus. Então quem está esperando o poder de Deus para si próprio, vai se frustrar, porque esse poder não vai agir. Esse poder age quando você trabalha como testemunha de Jesus aqui na face da terra, como embaixador de Cristo, como representante de Deus na face da terra, é o que nós somos. E esse poder transborda, ele extravasa, ele influencia, ele é como se fosse a luz, porque também na explosão o brilho é grande, é alto, ilumina. Ele constrange o pecado, porque ele ilumina as trevas. Porque quem está nas trevas tem medo de receber a luz, porque serão revelados os seus pecados, não é assim que diz o texto? Então ele quer permanecer nas trevas, mas nós que somos da luz, somos do dia, permanecemos na luz. E não andamos segundo as obras das trevas, segundo as obras da escuridão. Então esse poder é luz. Esse poder vem de dentro para fora. Ele não vem do alto. Ele já está dentro de mim. Ele explode de dentro para fora. Então não espere vir do alto algo. Não, já está em você. Ele tem que brotar e crescer e brilhar de dentro para fora, é dinamis. Ele tem que transbordar, ele tem que extravasar. E assim foi o reino de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, com aquela fé tremenda, porque vivenciaram, principalmente aqueles que viram a Cristo, né? Ou então o apóstolo Paulo, que teve aquela experiência pessoal também com Cristo, e proclamaram o Evangelho e fizeram a igreja, a palavra de Cristo ser conhecida em praticamente todo mundo conhecido da época. Quem pega ali o livro de Joséfo, que é da época ali, um pouco depois ali, da época de Cristo, um pouco depois, de um historiador hebreu, não é cristão, ele escreveu a história dos hebreus, ele fala o nome de Jesus lá, o historiador daquela época, e ele fala o seguinte, olha, aí tinha um tal de Jesus, né, ele não é cristão, né, um tal de Jesus, que os cristãos dizem que ele é, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Se ele ressuscitou, o historiador falando, se ele ressuscitou ou não, eu não tenho essa convicção, mas que ele é uma pessoa extraordinária e sobrenatural, isso eu tenho certeza. Percebe que a história de Jesus se espalhou de tal maneira que inclusive os não cristãos reconheciam a Jesus.
E José, por ter uma influência hebraica grande, viver ali na nobreza romana, e ter muito contato com os judeus, ele declarou, olha, é notório o poder de Jesus, é notório. É lógico que ele, na visão dele, ainda não convertido, era a visão de mais um profeta, né? Alguém enviado por Deus. Mas não, era o próprio Deus encarnado. Jesus, o próprio Deus encarnado. Agora imaginem, senhores e senhoras, Jesus ascendeu aos céus. Esse texto aqui foi um pouquinho antes de Jesus ascendeu aos céus, antes da sua ascensão. Ele falou isso, recebereis poder. Ele foi e enviou o Espírito Santo em Pentecostes. Então esse poder está em você, está em cada um de nós. E esse poder tem que aparecer, tem que ser visível, porque nós somos testemunhas de Cristo, somos embaixadores. Tem que ser visível. As pessoas têm que olhar para você e enxergar você como testemunha de Jesus. Mas tem muito crente que às vezes está escondendo a Bíblia, ou às vezes passa anos no trabalho e o pessoal nem sabe que ele é cristão. Então essa dinamite aí precisa de uma espoleta. Precisamos acionar o estopim, acender esse estopim, né? Estopim é um foguinho, né? Que vai, né? Já viram no filme, né? E vai lá e explode a espoleta. E a espoleta aciona essa dinamite. Precisamos buscar em Deus a ação do Espírito Santo, porque nós temos uma responsabilidade muito grande de expandir o reino. Porque essa missão continua. A missão foi dada lá atrás, mas não terminou. Até que o último eleito agregue no aprisco das ovelhas, a igreja permanecerá aqui na face da terra, até o último eleito. Quando o último eleito vier, Deus vai vir, Jesus vai voltar. Isso se nós não fomos levados antes, né? Tá certo? Então eu queria separar esse texto aqui, e aí a gente vê aqui o mundo romano da época. Toda a região do Mediterrâneo, né? Todas essas regiões aí tomaram conhecimento de Cristo ali no primeiro século. Por quê? Você estava unido num comando só, o Império Romano, isso facilitou. A língua popular da época ainda era o grego, e estava começando a se difundir o latim, que vem de Roma. Mas o grego ainda, da época do Império Romano, predominava como língua popular. Então unificava esse reino aí marcado aí, em laranja e em verde. Tinha as estradas romanas, a primeira foto que eu mostrei aqui, olha aqui, um modelo de estrada romana. As pedras, né? Colocava as pedras, e a gente vai ver mais na frente que Roma fez muitas estradas para atender a logística do comércio, mas principalmente a logística das guerras de conquista. Isso tudo estava preparando. Parece que Jesus, Deus, no seu projeto eterno, estava preparando o momento ideal para ele vir, para que seu reino fosse propagado da forma que ele queria. Então, no momento de um império romano unificador, onde existia uma certa paz, que o pessoal chamava de Pax Romana, uma certa estabilidade política e econômica, as estradas romanas, depois das conquistas, facilitando a movimentação, e, por vários momentos, a igreja foi dispersa, a igreja não, os judeus foram dispersos, inclusive agora a gente vai falar sobre dispersão na época de Estevão. A igreja foi dispersa, e nessa dispersão, a igreja que eu digo, os judeus foram, e nessa dispersão, se abriu sinagogas judaicas em todo o Império Romano. Então veja bem, quando Paulo saiu para pregar o evangelho, onde que ele ia primeiro? Ele ia na sinagoga judaica. Ou seja, ele já tinha o primeiro alvo nas cidades que ele chegava. E Paulo, com a iluminação de Deus, ele sabia onde ia. A gente vai ver aqui ó, as viagens dele, ele ia nas cidades portuárias, onde dali o evangelho era proclamado. Nas maiores cidades, nos grandes centros urbanos, e principalmente nas sinagogas. E de ponto em ponto, nas suas viagens missionárias, ele foi levando a palavra de Deus por todo o Império Romano. Vamos continuar aqui.
Então, esses países aqui que eu mostro aqui em verde, eram os países onde eram nações clientes do Império Romano, né? O Império Romano não conquistou, mas impôs uma subordinação, vamos dizer assim, né? Então, os verdes aqui, Mauritânia, Trácia, Capadócia, aqui Elícia e Panfilha. E aqui a gente vê aqui o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre o povo de Deus, sobre aqueles que passaram com Jesus, e todo mundo estava ali, todo mundo não, aqueles que eram seguidores de Jesus, começaram a falar em vários idiomas. E como é que eles começaram a entender? Porque no dia de Pentecostes, assim como no dia da Páscoa, Jerusalém ficava cheia. Os judeus dispersos, como eu falei da dispersão, vinham para Jerusalém para participar dos dias de festa, como era a Páscoa e Pentecostes era um dia de festa. Então, esse povo todo judeu, espalhado por toda essa região aqui, vinham para Jerusalém. Está dando microfonia, né? Aqui? Não, tá bom? Vinham para Jerusalém. Então, aqui, ó. Partas, Medos, Ponto, Capadócia, Ásia, Roma, Líbia, Egito, todo mundo, Creta, todo mundo vindo das regiões ali periféricas no dia de Pentecoste. Esse pessoal escutou a palavra de Pedro, você lembra lá o texto? Escutaram a palavra de Pedro, e depois eles voltaram para as suas regiões. Então o evangelho se fundiu assim, difundiu rapidamente, só no dia de Pentecostes. A igreja de Jerusalém, segundo o texto nos diz, foram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. No segundo discurso de Pedro, a igreja de Jerusalém passou para 5.000 pessoas. Essas pessoas que estavam aqui já espalharam o evangelho ao longo da Europa, do norte da África e da Ásia. Nós temos, por exemplo, o episódio de Filipe. Até o texto que os adolescentes estão estudando lá hoje, né? O episódio do eunuco. Vocês lembram do episódio do eunuco? Deus mandou que Filipe fosse pela estrada, direção à Filístia, que fosse do caminho do deserto. Lá ele encontrou o eunuco. Aquele eunuco estava lendo lá a passagem. E ele foi levado como cordeiro para o matadouro. Na sua humilhação, né, foi tosquiado, como se a ovelha fosse. Diz lá o texto que o eunuco estava lendo. Então você percebe que o eunuco estava lendo ali, Filipe orientou ao eunuco o que queria dizer aquele texto de Isaías, e o eunuco se converteu ali e foi batizado. Esse eunuco, meus irmãos, ele saiu daqui do caminho que seguia para a Filístia em direção à Etiópia. E o evangelho, com certeza, também foi recebido lá na Etiópia através desse eunuco. Então percebe que rapidamente a palavra de Deus começou a se espalhar. Quando a gente olha o livro de Atos lá na frente, na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo encontra em Éfeso o Apolo. E aí Apolo estava dizendo, não, eu venho de Alexandria, só conheço o batismo de João, não conheço o batismo de Jesus. Mas ele já estava sabendo o evangelho, ele era de Alexandria. Alexandria, norte da África, aqui é Alexandria. Ou seja, nenhum apóstolo, pelo menos não consta ali do livro de Atos, tinha chegado até Alexandria, mas Apolo foi para Éfeso como conhecedor do evangelho de Cristo. Ou seja, alguém dessa dispersão falou do evangelho para ele. E aí, quando ele chegou em Éfeso, encontrou Áquila e Priscila, e Áquila e Priscila explicaram para ele alguns detalhes que precisava ser ajustado na doutrina que ele aprendeu lá em Alexandria. Então percebe que o evangelho assim foi se espalhando. Aqui nós temos a missão de Pedro. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Aqui Pedro. Pedro primeiro vai a Samaria para ver o que estava acontecendo com os gentios se convertendo por ação da pregação de Filipe, lá em Sebaste. Filipe pregando, lá tem até a conversão do Simão, o mágico, né? E Pedro vai lá, e ele testifica a conversão dos gentios. Os gentios são batizados ali. Há um grande número de pessoas convertidas. Depois Pedro retorna para Jerusalém,
e segue em direção a Lida. Aqui tudo é Judéia, aqui é Samaria, aqui Judéia, Lida. Aqui nós temos a cura de Enéas, né, do paralítico de nascença. O povo percebe que o poder que estava operando por meio de Pedro, chama ele para Jope, ele vem aqui para o litoral. E ali tem a ressurreição de Tabita, que traduzido significa Dorcas, né? Talvez aqui nós conheçamos mais por Dorcas. Ele foi lá, ajoelhou-se e disse: Tabita, levanta-te. E ela se assentou e abriu seus olhos. A ressurreição operada pelo poder de Deus, por meio de Pedro. E até esse milagre se confunde um pouco, ou se assemelha, melhor dizendo, com o milagre que Jesus operou, porque Jesus falou: menina, levanta, ou Tabita, ou Talita, melhor dizendo, Talita, levanta, né? E esse aqui é Tabita, levanta-te. Então, aponta para a ressurreição, né, que Jesus já tinha feito lá atrás, só no trocadilho do nome Talita com Tabita. E aqui a gente vê então Pedro pregando aqui. Quando ele está em Jope, ele teve uma visão dos alimentos, dos animais. Ele: não, Senhor, não posso comer esses animais impuros. E a visão aparece 3 vezes e Deus falou para ele: não tens por impuro aquilo que Deus purificou. E em seguida foram 2 homens enviados por Cornélio da Cesareia, e ele subiu a Cesareia, e lá toda a casa de Cornélio, que é o centurião romano, foi convertida. Então percebe, o poder de Deus operando pelos apóstolos, pelos homens de Deus, aqui por Filipe, e depois por Pedro, em Lida, Jope, e aqui em Cesareia já. Ó. Toda a casa do centurião Cornélio foi convertida. Mais tarde, Filipe veio ser o pastor dessa igreja aqui em Cesareia, com as suas 2 filhas profetisas. Então percebem que realmente o que estava escrito no texto que Jesus falou, aconteceu. Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí em seguida, nós temos aqui as viagens missionárias de Paulo. Aí tem alguns textos aqui, porque Paulo falou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É difícil, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Para nós falarmos essa palavra, a gente tem uma tendência a dizer assim: não olhe para mim, que sou pecador. Olhe para Deus, não é assim que nós falamos? Eu sou pecador, não olha para mim, se você olhar para mim, você vai olhar para o pecador. Mas Paulo teve a coragem de falar: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí? Qual é o correto? Qual é o correto? Não está errado dizer: olhe para Cristo. Está certíssimo, né? E é óbvio que nós somos pecadores. Mas veja bem, irmãos, toda vez que eu falo olhe para Cristo, não olhe para mim, pecador, me parece que a gente quer dar espaço ao pecado, né? Não olhe para mim, olhe para Cristo, porque eu vou continuar sendo pecador. Ok, você vai continuar sendo pecador, mas você vai dar espaço para o pecado na sua vida? Você vai andar em pecado? Uma coisa é você ser um pecador, a outra coisa é você andar em pecado, porque nós que andamos na luz, não andamos no pecado, mas andamos segundo a palavra de Deus, mortificando as obras da carne, vivendo para Cristo. E nesse sentido, Paulo não foi arrogante, porque ele mesmo diz no texto que eu sou o pior dos piores, o piores dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Deus e consenti com a morte de muitos deles. Eu carregava a carta do Sinédrio em direção a Damasco para prender os cristãos, homens e mulheres, e trazer para Jerusalém para serem torturados. Ele mesmo atesta isso, que consentiu com a morte de Estevão, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, paradoxalmente talvez, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então talvez, irmãos, nós temos que reavaliar a nossa visão, né, e apontar: olha para Cristo e não olha para mim. Porque se eu sou testemunha de Jesus, como diz o texto que nós lemos, eu represento o reino de Deus. Eu represento o reino de Deus. Eu sou embaixador de Deus na face da terra.
Então, falar como Paulo falou, sem arrogância, sem prepotência, com toda a humildade, está certo. É lógico que a gente nem precisa falar, né? As pessoas têm que ver Cristo em nós, né, Alexandre? As pessoas têm que ver Cristo em nós, não precisamos nem falar, olhai para mim, né? Mas também não precisamos dizer, olha para Deus e não olha para mim. Tá certo? Nós temos que ser a luz que reflete o espelho de Cristo. Então, Paulo é um dos grandes homens da história, não só do cristianismo, mas de toda a humanidade. E é um exemplo para todos nós, apesar dele falar que ele é o pior, o menor. Apesar da humildade dele ser tão grande, a gente sabe o que a palavra dele, que os escritos dele, transformou a vida da igreja, transformou o cristianismo, né? Chegou até hoje, as 14 cartas de Paulo, até hoje nos alimenta com a palavra de Deus. Então ele foi um grande homem, mas ele mesmo não imaginava que seria tanto, né? Com certeza naquela época lá, que os escritos dele chegariam aos nossos dias. Ele estava apenas naquela época preocupado com as igrejas naquele momento. Então aqui a palavra do Senhor a respeito de Paulo. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo se encontra com Jesus, né, aquela cena toda, ele fica cego, vai para Damasco, estava no caminho para Damasco, fica sem comer por 3 dias e sem beber por 3 dias, Deus revela-se a Ananias e manda Ananias ir lá orar por ele, para ele recuperar a visão. E Ananias falou, não, negativo, o Senhor questionou Deus, né? Ananias questionou Deus. Esse homem é perseguidor da igreja. E Deus falou isso aqui para Ananias, essa palavra do Senhor para Ananias, que ia lá curar Paulo lá em Damasco. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Importa lá embaixo, importa sofrer pelo meu nome. Quando a gente vê aqui que Jesus falou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Depois a gente vê lá, na carta de Atos falando, exortando-los e mostrando que importa com muitas tribulações pregar o reino de Deus. Falando para os apóstolos, com muitas tribulações. Aí eu falo assim, alguma coisa está errada com essa teologia da prosperidade que pregam por aí. Aonde ninguém fica doente, aonde ninguém tem tribulação, aonde ninguém tem aflições, mas o próprio Deus, quando chamou Paulo, primeiro ele ficou cego, segundo teve que fazer um jejum, sem comer e sem beber de 3 dias. Aí depois a gente sabe a história, né? Ele fugiu de Damasco num cestozinho, todas as perseguições que ele sofreu. Então, meus queridos, aqui fica bem claro que no mundo tereis aflições. E aqui as tribulações dele são as tribulações de servir a Deus. Porque se a gente fica sentadinho, tranquilo, dentro da nossa casa, com a dinamite apagada e desligada nos nossos corações, realmente você talvez não tenha tribulação não, porque tu está bem no lugar onde o diabo quer que a gente esteja. Desculpe aí o termo. Talvez o exagero. O exagero, né? Mas é isso. Se teu coração está apagado, tá lá, tu tá bem, tá bom, então fique no conforto aí, eu vou continuar te agradando, vai lá, vai para o teu restaurante, vai para a tua escola, vai para o teu trabalho. Mas na hora que você se levantar e fazer esse coração explodir, vai vir tribulação. E é verdade, vai vir tribulação. Mas você vai ser feliz na tribulação, vai ser alegre na tribulação, você vai ter paz na tribulação e você vai herdar o reino de Deus. Porque com coração apagado ninguém herda o reino de Deus. Com coração apagado ninguém herda o reino de Deus. Essa é a realidade. Porque nós nos enganamos muitas vezes, achando que cremos. Então temos que fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação.
nosso coração. O coração do crente não é um coração apagado, é um coração explodido, explodindo. E aqui as palavras de Paulo. Deixa eu ver se está aqui. Acho que travou. Travou aqui. Se alguém puder destravar, acho que não tem ninguém lá em cima, acho que travou aqui. Então, as palavras finais de Paulo ao seu próprio respeito. Ele diz assim, em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, todos quanto amam a vinda do Senhor, proclamam a vinda dele. Se você ama a vinda do Senhor, você proclama a vinda dele. Esse é o Evangelho, é a proclamação do que ele fez e que ele virá. Todos quanto amam o Senhor, proclamam a vida dele. E aqui é interessante, porque o apóstolo Paulo, ele já estava realmente encerrando a carreira. Então, a gente sabe que na primeira viagem missionária, foi rápida, Paulo foi e voltou rapidamente. Na segunda, ele parou 1 ano e meio ali em Corinto. Aí ele escreveu ali 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, escreveu Gálatas naquele momento ali. Depois, na terceira viagem missionária, ele parou em Éfeso, criou ali a escola de Tirano, né? Ficou ali 2 anos, 2 ou 3 anos, se eu não me engano, ensinando ali. E ali ele escreveu 1ª, 2ª Coríntios, e escreveu Romanos, para os romanos. Depois da terceira viagem missionária, a gente sabe que ele foi preso, né? Ele foi preso. Foi preso lá em Jerusalém, apesar de advertido. Foi levado para Cesareia, nós vimos a cidade de Cesareia ali, e ficou lá preso sobre a custódia de Félix. Mudou o governador, Festo, e chamou lá o rei Agripa, tem toda aquela história, e ele apelou para Roma. Foi levado para Roma, e lá ele escreveu Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão. Só que ele foi solto. A gente sabe que ele foi solto. E depois que ele foi solto, tanto é que no texto ali de Atos, no final, ele fala, ó, eu estou aqui em casa, o guarda está aqui do meu lado, aguardando o julgamento. Se meus acusadores não aparecer, como tudo parece, eu vou ser solto. Ele estava ali, não falou com essas palavras, mas ele falou, estou aqui só esperando o momento de ser solto. Então o livro de Atos não termina ali com a morte de Paulo, termina com ele na expectativa de ser solto. Aqui, em 2 Timóteo, é a expectativa de morrer. Então ele foi solto, depois que escreveu ali Filemão, nesse caminho que ele foi solto, ele escreveu 1 Timóteo, escreveu Tito, foi preso novamente, já era o governo de Herodes, Herodes perseguiu a igreja, a gente sabe da história de Herodes, a matança que ele fez de cristãos, fazendo os cristãos como tocha, e Paulo foi decapitado. Então aqui, ele já estava esperando a morte, o momento da sua decapitação. Tá certo? E aí ele escreveu dessa forma, que o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E por isso que ele falava, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, o morrer é lucro. A gente começa a entender as palavras dele. Vamos ver se consegue passar aqui. Passou. Então aí o apóstolo Paulo falou alguma coisa ali. Há pouca informação a respeito dele antes de aparecer como perseguidor da igreja. Nasceu em Tarso, na Síria, aquela região ali da Ásia Menor, todo mundo já sabe, né? Como cidadão romano de nascença, né? Ter nascido em Tarso, lhe deu a cidadania romana, mas era judeu da tribo de Benjamim, e como ele mesmo disse, fariseu de fariseus, né? Chamava-se Saulo, nome judeu, mas adotou o nome Paulo, nome romano, para identificar-se com os gentios, que era o seu alvo. Era homem culto não só da religião judaica, mas também das filosofias gregas, né? Ele era envolvido ali em Tarso,
predominava muito a questão das filosofias gregas. Então ele aprendeu ali, apesar de ser judeu, ter aprendido todo o ensinamento judaico aos pés de Gamaliel, como ele fala, em Jerusalém, e também era entendido nas filosofias gregas e nas filosofias pagãs. A sua família devia ser de posse de influência, isso aqui é mais uma conjectura, e sua aparência pessoal não impressionava ninguém, segundo ele mesmo diz aí no texto de 1 Coríntios 2,3 e 2 Coríntios 10,10. Vamos passar aqui. Vou pular isso aqui, a gente sabe muito bem que ele consentiu com a morte de Estevão. Como ele se converteu, a gente sabe muito bem também, né? A conversão de Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas é recalcitar contra os aguilhões de Deus, né? Então ele foi a resposta de Jesus quando Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? E Paulo cristão, né? Paulo cristão. E aí, o livro de Atos, ele vai chegando ali, quando fala do apóstolo Paulo, Lucas, ele deixa no escuro, ou deixa de falar, a preparação de Paulo na Arábia. Na realidade, Paulo, depois que se converte, ele volta, ele vai para Damasco, é curado, começa a pregar ali em Damasco, e em seguida ele vai para a Arábia, e fica 3 anos na Arábia, aprendendo do Senhor. Ele diz que recebeu a revelação diretamente do Senhor. Tanto que ele fez questão de falar: eu não fui para Jerusalém aprender com os apóstolos. Não, o Senhor diretamente se revelou a mim. Então ele passou na Arábia por 3 anos, isso aí ele vai falar lá no livro de Gálatas, no início. Lucas omite essa parte. Lucas já vai direto para a questão que ele é perseguido em Damasco, que teve que fugir pela muralha num cesto. Lembra dessa história? Num cesto ele foge na muralha. Então ele, 3 anos em Damasco, na Arábia, volta para Damasco, e aí ele foge ali pelo cesto e vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ele fica 15 dias pregando o evangelho, também é perseguido em Jerusalém, e volta para Tarso. Os apóstolos: volta para Tarso porque eles querem te matar, os judeus querem te matar. E ele volta para Tarso e fica lá pregando em Tarso. Foi o primeiro momento do apóstolo Paulo. Está aí. Bom, depois que estava em Tarso, durante um tempo, a igreja de Antioquia começou a crescer. Antioquia, depois eu vou mostrar no mapa, ali na Ásia, quase chegando na Ásia Menor, mas ainda ali naquele litoral, acima ali da Cesareia, que nós vimos. Começou a crescer, e os apóstolos falaram: vamos enviar Barnabé para Antioquia. Enviaram Barnabé para Antioquia, e os gentios se convertendo em grande quantidade. Barnabé foi lá em Tarso e chamou Paulo para trabalhar com ele. Ficaram lá um tempo, eles desceram para Jerusalém para levar uma oferta, e aí acontece, depois daquilo ali, eles voltam para Antioquia e vai vir a primeira viagem missionária de Paulo. Vou passar aqui. Aí ele fala um pouquinho de Antioquia aqui, eu coloquei um pouquinho de Antioquia aqui, porque é importante. Antioquia foi o primeiro lugar onde os cristãos começaram a fazer esforços para estender o evangelho a não-judeus. Era a 3ª maior cidade do Império Romano, com mais de 500 mil habitantes, composta de muitos povos, incluindo gregos e judeus. Foi lá que os seguidores de Jesus foram primeiramente chamados de cristãos. Então a igreja cresceu tanto que lá em Antioquia foi onde o povo de Deus foi chamado de cristãos. E foi a igreja de Antioquia que enviou Paulo e Barnabé. Na realidade não é Paulo e Barnabé, é Barnabé e Paulo, né? Barnabé era o líder nessa época, aquele que chamou Paulo para a primeira viagem missionária. E aí a gente vê os milagres de Deus acontecendo. Mas aqui eu resolvi colocar aqui a nossa missão. Qual é a nossa missão, então? Entendendo o que nós lemos lá em Atos, no capítulo 1, 7 e 8. E disse-lhes, está lá em Marcos, né, 16, 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Quem crê em Jesus como o único Senhor e Salvador, será batizado. A gente lembra do eunuco.
foi batizado. Ele falou, sim, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então ele foi batizado ali naquele momento. Inclusive hoje teremos aqui o batismo hoje à noite, né? É hoje, né? Santa Ceia e batismo. Essa é a nossa missão. Se a gente ler lá em Mateus 28, ide por todo o mundo. Não, Jesus fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Percebe o indicativo? Primeiro ele fala o indicativo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. E não fala em pregar como está aqui. Ele fala, fazei discípulos. Fazei discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Fazei discípulos. Jesus fez discípulo em 3 anos. Às vezes a gente quer só falar do Evangelho, e fala do Evangelho e corre, né? Corre. Mas não, a palavra diz fazei discípulos. A pregação da palavra exige acompanhamento. Exige estar do lado, caminhar junto, andar do lado. Como Jesus andou com seus discípulos por 3 anos. E aqui a missão específica de Paulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Essa foi a missão de Paulo, a missão que Deus já tinha dado lá atrás, que ele seria o pregador aos gentios, importava a eles sofrer pelo meu nome, disse o Senhor. E aqui as viagens, né? São 3 viagens missionárias. A primeira eu já falei, foi uma viagem curta, pela Ásia Menor, foi e voltou pelo mesmo caminho ali, quer dizer, foi e voltou praticamente pelo mesmo caminho. A segunda viagem durou cerca de 3 anos, ele fixou o tempo ali em Coríntios, e a terceira viagem durou cerca de 4 anos, ele fixou ali um tempo ali em Éfeso. E a igreja de Éfeso é interessante, né? Porque a igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por Paulo, ela foi pastoreada por Timóteo, e lá no finalzinho, relata Eusébio de Cesareia, muita gente não sabe disso, ela foi pastoreada pelo apóstolo João. O apóstolo João foi o único apóstolo que não sofreu martírio. Então a vida do apóstolo João não acabou em Patmos, de Patmos ele ainda foi para Efésios, lá com seus 90 e poucos anos de idade, e foi pastor em Éfeso, né? Então é uma informação interessante lá que o historiador nos traz. Eita. Então está aqui a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, foi designado Paulo e Barnabé, João Marcos acompanhava ele, João Marcos é o autor do livro do Evangelho de Marcos. Então, João Marcos é o filho daquela senhora, quando Pedro estava preso, né, que Herodes lá matou Tiago, a espada, irmão de João, e Pedro foi preso. Quando o anjo soltou Pedro, ele foi para a casa de Maria, diz lá, Maria, mãe de João Marcos, é esse João Marcos aqui, que era jovem e trabalhou muito tempo ali com Pedro e depois trabalhou aqui nessa primeira fase com Paulo, e no final da vida de Paulo, é ele que estava junto lá. Eles tiveram um desentendimento, a gente vai ver aqui agora, mas lá reataram e foi uma benção. Então, a viagem missionária aqui vou mostrar aqui para vocês, começou aqui em Antioquia, né? Opa, aqui está na segunda. Passou direto. Opa. Começou em Antioquia, veio aqui para Salamina, teve o caso lá do Elimas, o mágico, veio para Pafos. Nesse caminho aqui, em direção ao continente, aqui é a ilha de Chipre, né? João Marcos resolveu voltar para Jerusalém. Ele falou, vai ter muito perigo lá, né? Se imagina, né? Lógico que isso é conjectura, vai ter muito perigo, como teve, e resolveu voltar. Na segunda viagem missionária,
Barnabé queria que João Marcos fosse com ele. E Paulo falou, não, esse camarada, na hora do vamos ver, ele não quis seguir. E na segunda viagem missionária, a gente vai ver que Barnabé e João Marcos vêm aqui para Chipre. E Paulo escolhe Silas, e Silas vai fazer a outra viagem. E lá, quando ele chega em Listra, ele escolhe também Timóteo. Então, aqui ele chega aqui e vai seguindo o caminho aqui por Antioquia, essa Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E aqui tem vários episódios, né, irmãos? A gente sabe o que aconteceu. Eles iam pregando nas sinagogas, e depois da sinagoga, como os judeus, muitos dos judeus, perseguiam ele. Na realidade, quem perseguiu Paulo não foi o Império Romano, quem perseguiu Paulo foi os próprios judeus. E aí foi... E aqui nós temos várias histórias, né? E uma história interessante foi aqui em Listra, né? Em Listra, onde ele curou lá um coxo, né? E a gente sabe muito bem que o povo lá de Listra queriam adorar Paulo, né? Chamando Paulo de Júpiter e Barnabé de Mercúrio. E já iam fazer sacrifícios ali para Paulo. E Paulo, não, negativo. E aí tem toda aquela situação. Veio o povo judaico daqui de trás, de Icônio e de Antioquia, foram lá para Listra, convenceram aquele povo, e Paulo foi apedrejado fora da cidade, e estava quase morto. Teve esse episódio. E depois a gente percebe que o povo de Deus pega Paulo lá, leva, graças a Deus ele não morreu, e mesmo assim ele volta. Eles vieram para Derbe, depois voltaram nas mesmas cidades. Olha a coragem desse homem. Perseguido, apedrejado, ele volta pelo mesmo caminho. Se fosse outro, vinha direto por aqui, né? Que aqui tinha as estradas romanas que vinham por aqui, ó. Não, ele volta pelo mesmo caminho, reafirmando a fé de todos aqueles que tinham se convertido nas cidades anteriores, mesmo depois de estar quase morto, apedrejado. Esse foi o Paulo. Aqui em Listra, provavelmente nessa época se converteu Lloyd, a avó de Timóteo, Eunice, a mãe de Timóteo, e o próprio Timóteo. E na segunda viagem missionária, que a gente vai mostrar aqui, na segunda viagem missionária, quando ele chega aqui em Listra, ele recruta Timóteo. Timóteo era filho, Eunice era judia, só que o pai dele era grego, e ele não era circuncidado. E como ele sempre ia naqueles primeiros momentos, nas sinagogas, ele resolveu circuncidar Timóteo. Não porque ele concordava com a circuncisão, pelo contrário, ele era contra a circuncisão, porque o crente não precisa de circuncisão, o crente é batizado. Mas para não ter aquela barreira com os judeus, ele resolveu circuncidar Timóteo. E aqui, nessa viagem aqui, a gente percebe, acho que a luzinha aqui terminou. Em Listra, e aí ele faz todo aquele percurso por Antioquia, Perge, volta ali para a ilha olha só. Perdão. Aqui, a primeira viagem. Segunda viagem. Então ele segue aqui de Listra, vai ali para Troade, e aí vai. Filipos, Bereia, e para aqui em Coríntios. Em Atenas tem aquele episódio que a gente sabe do Deus desconhecido, né? Ao Deus desconhecido. E aqui em Filipos, aquele episódio da cura de um espírito de adivinhação que levou ele preso. Depois que ele foi preso, ele foi chicoteado com varas, melhor, chicoteado não, foi açoitado com varas. E a gente tem o episódio que ele foi preso lá, as portas se abriram, e o guarda lá falou, vou me matar, porque pensou que ele tivesse fugido, né? E a pergunta do guarda, o que importa para que eu seja salvo? Lembramos da resposta? O que importa para que seja salvo? Amém, irmã, excelente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então o carcereiro que guardava Paulo falou, crê no Senhor Jesus, ou melhor, Paulo falou para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Depois de todo aquele episódio ali, as cadeias se abriram, ninguém fugiu, nenhum preso fugiu, e o romano é costume, né? Se o guarda romano perde os seus prisioneiros, ele vai pagar a conta com a vida dele.
Então ele já sabia que ia morrer. E para não sofrer a morte romana, ele preferiu se suicidar, ele ia se matar com a espada. Opa, calma lá, falou Paulo. Estamos todos nós aqui. Ele, como é que faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Isso em Filipos. E aqui ele conheceu a Lídia, né? Lídia, uma vendedora de púrpura. E mais tarde a gente percebe que as grandes ofertas que ele recebeu em Coríntios, depois para fazer uma oferta para Jerusalém, vinha de Filipos. E a gente acredita que vinha justamente por Lídia, que a igreja de Filipos começou na casa dela. Ela é uma comerciante bem sucedida lá em Filipos. Seguindo aqui na terceira viagem. Terceira viagem. Então a gente vê que na terceira viagem ele parou um pouco mais aqui em Éfeso. Voltou até Coríntios. Teve um problema aqui, percebeu que a viagem de retorno por aqui ia dar problema, queriam matar ele, ele volta. E vem por aqui, e retorna, e vai até Jerusalém. Então percebe que toda essa região aqui da Macedônia, Acaia, Ásia Menor, Judéia, depois ele foi para Roma, preso. O evangelho foi chegando. Pregava nas cidades portuárias. As pessoas aprendiam o evangelho, levavam o evangelho. Tanto que quando ele chegou a Roma, já tinha uma igreja estabelecida em Roma. Quem levou essa igreja para Roma? Alguém que escutou em algum lugar onde foi pregado o evangelho. Então, assim é a palavra de Deus. Até os confins, o pastor Wagner costuma falar que nós estamos nos confins da terra, né? Aqui é o confim da terra. Ele fala do raio, assim, de você botar ali o ponto ali em Jerusalém. Nós estamos numa das áreas mais distantes de Jerusalém. Chegamos aos confins da terra. Então, só falta que o último eleito seja salvo. Quando esse último eleito nascer, se é que já não nasceu, e se converter e vir para Jesus, Jesus vai voltar. Mas qual é a nossa missão? Enquanto isso não acontece? É ser testemunha. A pergunta que fica é, eu sou testemunha? Na minha casa eu sou testemunha de Jesus? Onde eu trabalho, onde eu estudo, eu sou testemunha de Jesus? O poder de Deus opera em mim? Na minha família, meus familiares mais distantes, eu sou testemunha de Jesus? Eu sou embaixador de Cristo? Essa é a pergunta que nós temos que estar respondendo. Eu coloquei algumas questões aqui de geopolítica, que eu já falei, né? Questão das boas estradas, já falei isso aqui. Aqui a questão das estradas. Percebemos aqui, ó, quantas estradas o Império Romano tinha aqui na Ásia Menor. Isso facilitou a proclamação do Evangelho. E o mundo conhecido realmente recebeu a palavra de Deus. E hoje, o que nós podemos dizer? O mundo conhece a palavra de Deus? Há muita coisa por se fazer? A gente pode dizer que, de certa maneira, sim. Para as duas respostas, né? O mundo conhece, mas também há muita coisa para se fazer. Aqui no Brasil mesmo temos várias tribos indígenas, por exemplo, que não têm a palavra de Deus traduzida para o seu idioma. Então nós temos que fazer alguma coisa. Ou nós ensinamos o português, para eles lerem a palavra em português, para esse povo, ou nós traduzimos a Bíblia para o idioma deles, para eles lerem no idioma deles. Algo tem que ser feito. Pessoas que conseguem escutar que Jesus existe, que é um Jesus, mas não sabem, não entendem. Nós temos que ensinar para essas pessoas. É lógico que se as pessoas tiverem um coração disposto de aprender. Porque a palavra de Deus é bem clara, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E um dos erros da história da igreja foi achar que, se não quer, a gente vai impor a palavra. Né? Isso aí não serve para o cristianismo. Pode servir para outras religiões, para nós não. E aí, passando aqui mais adiante, o ambiente religioso. Liberdade de culto, liberdade de religião.
tinha isso aqui, né, desde que o imperador fosse adorado, né? O imperador romano tinha que ser adorado, né? Muitos foram presos por causa disso, porque não se dispuseram a adorar o imperador. Então, apesar da liberdade de culto, muitos imperadores impuseram isso aqui e cobraram isso aqui. Ok. E os problemas que foram vividos naquela época e que nós vivemos até hoje? Pela inexistência do cânon sagrado, naquela época ainda não tinha um cânon formado. O cânon foi do século III, ali por século IV. As igrejas nascentes eram atacadas pelas heresias. Então, já se citam lá Marcião, né? Principalmente atacando primeiramente a pessoa de Cristo e depois a questão da Trindade. Então, o gnosticismo, por exemplo, dizia que toda a carne não presta, né? A carne não presta e Deus está no alto, é transcendente e não há manifestação de Deus sobre a face da terra. Então, toda a carne é má. E quando a gente começa a falar, às vezes engana. Porque quando tu fala a carne é má, realmente nós somos pecadores, né? Mas não é assim, bem. Deus é transcendente, mas ele é imanente, ele permanece, ele domina o cosmos, ele governa todas as coisas, ele habita em nós. Então nós não podemos dizer que toda a carne é má. Apesar do pecado, Deus opera no cosmos, Deus guia todas as coisas, Deus controla todas as coisas, Deus opera nos homens. Então o gnosticismo afastava, colocava Deus lá em cima e os homens aqui embaixo podres, né? Então, saía do ritual. O que faz isso? O que implica isso aí? Implica que você vai para uma igreja, faz um ritual de adoração a Deus, você adora o Deus tal. Quando você sai do templo, você vive vida sujeita às coisas do mundo, porque se a carne é má, não tem salvação. Então, a adoração é só no templo, quando sai. E assim eles sugeriam o quê? Uma vida de perversidade. Uma vida de imoralidade. E tem muita gente na igreja hoje que ainda não entendeu que, apesar da depravação total do homem, Deus opera no coração do homem dos convertidos. Os convertidos não andam no pecado. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, fala: andaremos, pois, no pecado para que a graça de Deus superabunde? Ele fala: de maneira nenhuma. E a gente vê assim, tristemente, lógico, e tem que apontar como profeta que aponta e exorta os erros da igreja, né? O que nós vemos é o que acontecia lá, né? Naquela época já acontecia, que é adultério, a imoralidade sexual de todo tipo, sexo fora do casamento, dói para o ouvido de muita gente. Né? Sexo fora do casamento, imoralidade sexual, adultério, e aí vai, né? Para não falar as outras perversidades sexuais que nós vemos por aí, pedofilia, homossexualismo, né? Como diz lá no capítulo 1 de Romanos. E as perversidades estão aí. Divisões. Será que a gente não tem mais divisão hoje, Fábio? Não acontece mais divisão nas igrejas? Acontece. As mesmas práticas heréticas daquela época acontecem ainda hoje. As heresias, o paganismo, a imoralidade e o próprio judaísmo, que até hoje está lá, apesar de, com a destruição do templo nos anos 70, parar aqueles sacrifícios todos, mas eles seguem a lei, com exceção da parte ali dos sacrifícios de animais. Segue a lei mosaica até hoje. E o que será de Israel? Tem muita gente achando que será de... Não, tem uma segunda chance para Israel. A chance de Israel já veio, né? Ele veio para que eram os seus, João 1, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deram o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós vimos a glória do Filho unigênito de Deus, né? O povo viu. Deus te fez presente sobre a face da terra. Quer que volte de novo para Israel? Não tem mais do que isso. Se o próprio Deus veio ali em Israel, se apresentou como homem, precisa de mais alguma coisa? Ah, não, porque tem gente idolatrando, vamos lá Israel, que Israel... Não.
A salvação de Israel é por meio de Jesus Cristo. Se crer, será salvo tu e tua casa. Se não crer, já está condenado. Jesus vai vir e a igreja vai ser arrebatada. Os mortos vão ressuscitar, aqueles que creem. Os mortos vão ressuscitar. Os para salvação vão ficar com Deus, os para condenação, para o fogo eterno. Essa é a realidade. É dura palavra, mas é a realidade. Não tem mais uma esperança para Israel, essa questão de dispensacionalismo. Chega beirando a heresia, né? Se não for uma heresia, né? Na minha opinião é. Não tem esperança para Israel fora de Cristo. Não tem uma esperança depois, porque o próprio Filho de Deus esteve presente no meio do povo de Israel. Aqueles que creem são salvos. Se não crer, já estão condenados. Essa é a história que nos espera para o futuro. A vinda de Cristo e o fim. A vinda de Cristo e o fim. O fim no sentido dessa situação que nós estamos. Dessa situação. Porque teremos vida eterna com Deus. E aqui eu ia falar algumas coisas da morte de Paulo, mas de certa maneira eu já falei. Mas se a gente for falar, por exemplo, dos martírios, né? Ele mesmo relata lá em 2 Coríntios, né? Que foi 5 vezes açoitados, que era a tortura judaica, 40 menos 1, 39 açoites. 3 vezes com varas, que era a tortura romana. 3 naufrágios, e quando ele falou aquele naufrágio, não tinha acontecido o naufrágio que ele sofreu indo de Cesareia para Roma, quando ele foi preso, ou seja, no mínimo 4 naufrágios. Voragem, perigos entre cristãos e com cristãos, né? Os falsos cristãos, fala lá Paulo lá. Então, irmãos, assim se deu a expansão do reino de Deus. Assim se deu a expansão do reino de Deus no início ali do século I. Teria muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, mas eu vou ficar aqui no texto. Vou ficar aqui no texto de 2 Timóteo 1, 7, 12, entendendo que Deus está no nosso meio, o poder de Deus ainda habita em nós, e Ele nos chamou até aqui, e vai nos levar até o final. Aquele que prometeu, cumprirá, e há de completar a boa obra. O próprio apóstolo Paulo falou. E não é sem tribulação, né, irmãos? Não adianta a gente achar que vamos viver na peregrinação, porque nós não somos do mundo. Estamos no mundo. E nós estamos no mundo para viver o reino de Deus, como testemunho de Jesus, para depois realmente habitar no reino que Ele tem para nós. E nessa vida de peregrinação sobre a face da terra, curta e rápida, teremos aflições, teremos tribulações, mas dependendo da forma que você observa a vida, que você, pela perspectiva que você olha a vida, você vai conduzir a tua vida em alegria ou em inimizade contra Deus, em rebelião contra Deus. Mas o texto de Paulo, desculpa aqui, irmãos, fala o seguinte, 2 Timóteo 1, 7 a 12. Esse livro, como eu falei aqui, ele escreveu já depois, já na segunda prisão. Ele estava na segunda prisão, reinado de Herodes, prestes a ser decapitado em Roma. Ele escreveu a 2 Timóteo, e está assim, diz o texto. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Outras traduções, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Lógico que não, se eu tenho uma dinamite dentro do meu coração que explode, tem algo mais forte, ele empurra tudo que está à minha volta, passa por cima, e se for necessário, destrói tudo. Se eu tenho o poder de Deus operando em mim, o que eu vou temer? Se morrer é lucro. Deus não nos deu o espírito de covardia, de temor, mas de fortaleza, de coragem, de determinação, de força.
que nós seguimos em frente, que nós dizemos não para o pecado, vivemos vida santa, proclamamos as virtudes de Deus àqueles que nos cercam, contagiando, iluminando, refletindo a glória de Deus, a Shekinah. Justamente a glória perdida, né? Justamente a glória perdida que nós estamos resgatando em nós. Porque o que nós perdemos no pecado foi a distância de Deus. Nós perdemos a glória de Deus, perdemos a eternidade de Deus com o pecado. Mas com Jesus nós resgatamos. Nós temos que brilhar a Shekinah de Deus. Então Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Ele está morrendo quando escreveu isso aqui. Não te envergonhes de testemunhar Jesus. Em Romanos ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, né? Em Romanos 1. Aqui ele diz, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, porque essa é a tua missão. A tua missão é testemunhar. Se você se envergonha da tua missão, a tua missão fica caduca. Fica desprezada, você fica no vazio, você fica sem alvo, você fica ansioso, você fica à mercê de quê? Porque tu perdeu o foco. Então você fica divagando, vagando, sem foco, porque você perdeu o testemunho. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, quem nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele estava convicto, ele sabia que ia morrer amanhã, depois de amanhã, mas ele estava convicto, eu sei em quem tenho crido, eu não me envergonho, eu sei que o meu depósito está guardado, eu hei de guardar o reino de Deus, a glória eterna, eu hei de receber aquilo que eu perdi, a Shekinah, viver na presença de Deus. É o que nós esperamos, é o que nós temos que proclamar a vinda daquele que é o Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Aquele que morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e reina com cetro de poder. Aquele que veio da tribo de Davi, o leão de Judá, o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz aqui o pastor nos estudos de Hebreus. Profeta eterno, é rei, profeta e sumo sacerdote, é Deus Todo-Poderoso. E nós vimos aqui hoje, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, né? Deus conosco. Esse é o Deus que nós servimos. Apesar das aflições, das tribulações, Ele deu a vitória a Paulo, dia após dia, as curas que Ele ministrou, mas não livrou da morte. Ele morreu, e morreu decapitado. E assim é a nossa vida. Nós vamos tendo vitória atrás de vitória, apesar das tribulações. Vitória atrás de vitória, apesar das tribulações. Paz, apesar das aflições. Alegria, apesar das tristezas. Saúde, apesar das enfermidades. Assim somos nós, vivemos isso todo dia. Mas aqui, ó, vai passar. Ontem eu tinha 10 anos, era criança. Depois eu me formei, entrei para o exército, já era um jovem com 20 e poucos anos. Hoje já sou um coroa de 50. Amanhã sou um idoso avô de 70. E foi. Se é que não for antes, né? Se é que não for antes, porque ninguém está livre de antes. E aí? O que nós deixamos? Nós deixamos a vida com Cristo
para viver com Ele. Uma vida terrena com Cristo para viver com Cristo eternamente. Se não for isso, não vale a pena. E eu falava com a minha classe de catecúmeno, né? A dona Vera está aqui, ali estou vendo o Etel, né? A Etel e o Éder, não estou vendo mais a Darlia. Que aqui nós não vamos herdar nada, né, Fábio? A vida passa rapidinho. Nós somos peregrinos. E a gente quer, Deus colocou em nós, está lá em Eclesiastes, um sentido de eternidade no coração. Nós pensamos que somos eternos e o tempo não passa. E eu falava assim, pô, não vejo esses políticos lá em Brasília, o camarada já está idoso, mas parece que está aquela briga pelo poder, né? A briga pelo poder. Eu falei, o que esse cara está pensando? Ele vai viver 200 anos? Para que ele quer poder? Para quê? Amanhã ou depois, hoje Jesus volta ou ele vai. Então é uma luta constante por ter, ou por fazer, por conquistar, mas para onde nós vamos, esse corpo aqui, não leva diploma, não leva joias, não leva nada. No máximo uma roupa do corpo ali que veste lá para sepultamento. Para onde nós vamos, a gente não carrega nada. E tudo fica aí. Né? Porque lá já vai ter tudo. O que Deus tem preparado para nós já vai ter tudo. A gente não precisa levar nada daqui. Então, nosso viver, se vivo hoje, vivo por Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E Cristo vive em mim. Assim tem que ser a palavra de cada cristão. E fazer e cumprir a missão que Deus nos deu. Sermos testemunha de Jesus. Às vezes eu não sei falar, eu não consigo falar. Já estou terminando, irmãos. Eu não consigo falar. Tá bom, mas seja testemunha de Jesus, porque só no seu procedimento e na sua atitude você está pregando o evangelho e talvez com muito mais eficácia e eficiência. Então, a testemunha de Jesus prega com mais eficácia pela atitude, pelas decisões, de como se comporta, de como se veste, de como fala, de como age, de como vive sua vida, do que falar o evangelho em si. Vamos orar, que Deus nos abençoe e que realmente possamos participar da expansão do reino de Deus, cumprindo o propósito que Ele nos deu. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por o Senhor ter nos escolhido, Deus, e nos separado das trevas e nos trazido para o reino do Teu amor, Pai. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a nova missão de ensinar a Tua palavra, de fazer discípulos, de proclamar o Teu reino, proclamar as Tuas virtudes, Senhor. Porque Tu nos escolheu, ó Deus, para sermos Tua testemunha, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tamanho privilégio. E te pedimos, Pai, que o Senhor opere em nós o Teu poder, para que possamos, ó Deus, contagiar aqueles que nos cercam, proclamar as Tuas verdades, viver vidas santas na Tua presença. Não praguejar, não murmurar, mas agradecer, apesar das aflições, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, Pai. Independente das circunstâncias, louvado seja o nome do Senhor. Que aprendamos isso, ó Deus, a Te louvar, independente de qualquer situação. Ó Deus, opere em nós o Teu poder, para que, ó Deus, venhamos ter um avivamento poderoso na Tua igreja, Pai. Para que a Tua igreja proclame as Tuas palavras em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que está no Brasil e no mundo, Pai. Sustente a obra do Senhor, ore pelos missionários e viva a vida digna do Evangelho, Pai. É em nome de Jesus que nós rogamos, ó Deus, por aqueles que estão agora se convertendo, agora chegando na igreja, que possa aprender e crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado por essa aula nessa manhã maravilhosa, Pai. E nos dê uma semana na Sua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.